Segunda Crônicas, capítulo 15, a partir do versículo 1. Segunda Crônicas, capítulo 15, a partir do versículo 1. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Odebe, e saiu ao encontro de Asa, e disse-lhe: Ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis, porém se o deixardes, vos deixará. E Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus e sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Mas quando na sua angústia voltaram para o Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, o acharam. Naqueles tempos não havia paz nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, nos curvamos diante da Tua poderosas mãos, porque o Senhor nos reuniu em torno do Seu Filho, Senhor. E não queremos a ninguém mais ver senão a Jesus. Não termos outra expectativa senão o próprio Senhor Jesus. Pedimos que Ele seja, ó Deus, o nosso foco e o propósito maior de conhecê-lo e sermos conquistados por Ele, para que Ele nos edifique como Seu testemunho nesses dias. Nós somos necessitados, Senhor. Usa de misericórdia conosco. Brilha a Tua luz e Tua verdade em nossos corações. Converta o nosso coração ao Teu, alinha nossos pensamentos aos Teus pensamentos, para que seja apenas a mente de Cristo nos governando, nos coordenando. Ó Senhor, tudo aquilo que não tem parte contigo, que o Senhor possa remover de nossas vidas, para que seja uma unidade perfeita entre o Senhor e o seu povo, que haja o testemunho do Senhor nesses dias. Apresentamos esse tempo nas Tuas mãos. Conduz-nos, Senhor, porque não sabemos, não conhecemos nada, não sabemos nada, não podemos nada sem Ti. Seja gracioso, Senhor, por causa do Teu nome. Perdoa-nos, Senhor, por qualquer coisa, especialmente do orgulho, Senhor. Livra-nos para que a Tua presença seja abundante conosco. Em nome de Jesus, para a Tua glória. Amém. No nosso primeiro tempo, da minha parte, estive falando sobre a responsabilidade geracional, aquela obra de continuidade que o Senhor faz de geração após geração. E que a obra do Senhor ela é uma só, embora ela tenha princípio, embora ela seja regada, embora ela seja podada, até que haja fruto e uma colheita abundante. Desde Gênesis a Apocalipse, o Senhor tem a sua obra, e a sua obra somente Ele pode fazer. Que tolice acharmos que podemos fazer a obra de Deus. Nós não podemos. Quando o homem faz algo, isso deixa de ser a obra de Deus, passa a ser a obra do homem. A obra de Deus é Ele que faz. E Ele, na sua misericórdia e providência divina, Ele nos concede graça para cooperarmos com Ele. Então, por um lado, a obra de Deus é Ele que faz, e por outro lado, nessa dispensação, Ele faz através de nós e conosco. Ele faz uma obra em nós, e a obra dele é a expansão daquilo que Ele faz através de nós. De alguma forma, Deus não tem outra obra a não ser o seu próprio Filho.
quando perguntaram os judeus equivocadamente quais são as obras de Deus pelas quais devemos nos aplicar, nos dedicar ou fazer, o Senhor Jesus respondeu: a obra de Deus é esta. Está em João capítulo 6. Que creiais naquele que por ele foi enviado. Dois equívocos. Primeiro, Deus não tem obras, ele tem a obra. E segundo, o homem não pode fazer. Só ele pode fazer. Então a resposta de Jesus, corrigindo do plural para o singular, não há as obras, mas a obra é esta aqui. E a obra é essa, que creiais naquele que por ele foi enviado. Você imagina? Enquanto o homem quer fazer coisas, Deus busca relacionamento. Enquanto o homem busca coisas periféricas, Deus nos chama para o essencial. E o que é essencial? Senão o conhecimento pleno do seu Filho. Deus não nos chama para coisas, Deus nos chama para uma pessoa. Ele não nos chama para eventos, ele nos chama para pessoalidade, para comunhão com o seu Filho. E é muito interessante que esse termo no original, que creias naquele, esse crer é crer para dentro. Não é simplesmente um acreditar mental. Não é simplesmente uma crença, uma opinião. É, de fato, uma inserção. É quando se acredita pela fé, e isso que se acredita passa a se tornar a nossa substância, a nossa realidade. Nós somos introduzidos para dentro dessa pessoa, como uma imersão na pessoa do Filho de Deus. Essa é a obra de Deus. Revelar o seu Filho, para que o seu Filho seja Senhor e cabeça, para que o seu Filho seja o enchimento de todas as coisas. A obra de Deus é uma pessoa. A obra de Deus é o enchimento, a plenitude dessa pessoa em nós e em todo o universo. Deus não tem obra à parte do seu Filho. Que descanso isso nos traz, que libertação. De tirar as mãos de qualquer coisa que nos aparta dessa pessoa gloriosa que é o seu Filho. Quão glorioso é o livro de Hebreus, especialmente quando começamos a ler, que diz que, havendo Deus outrora falado aos pais de muitas maneiras e forma pelos profetas, nesses últimos dias falou-nos no Filho, pelo Filho. E o Filho é o falar de Deus. Não é apenas através ou por meio do Filho, mas o Filho é o próprio falar de Deus. Que coisa maravilhosa, irmãos, que Deus não tem outro falar a não ser o seu próprio Filho. E tudo que ele fala, tudo que ele faz, é para o aumento e o conhecimento desse Filho glorioso. Agora, irmãos, de alguma forma, quando nós falávamos sobre essa responsabilidade da geração dos mais velhos, em ser fiel ao que o Senhor faz à sua época, para ver um legado para a geração dos mais novos, a grande tragédia que aconteceu na história do povo de Deus desde o passado é quando a primeira geração tinha revelação de fato de Deus. E as palavras e a liturgia eram simplesmente roupagens de realidades espirituais. As palavras são roupas de fatos espirituais. Como dizia o irmão Ni, doutrinas são explicações na terra de realidades espirituais nos céus. Quando temos a primeira geração que foi visitada pela intervenção divina, eles tinham tanto conteúdo quanto expressão. Tanto a realidade, a revelação, como também a sua confissão. Eles tinham uma correta revelação e uma correta expressão, comunicação em palavras de realidade espiritual. É como se a taça estivesse cheia. Não apenas a taça, mas o conteúdo dentro dela. E de alguma forma, na segunda geração, essa taça estivesse pela metade. A liturgia, a tradição, o corpo da doutrina ainda estava ali, mas a revelação havia diminuído. E que tragédia quando se chega na terceira geração. Às vezes temos só a estrutura formal da liturgia, da história, da prática,
e até da confissão doutrinária, mas já não há realidade espiritual. Às vezes, na quarta geração, não apenas não há realidade espiritual, mas essa geração irresponsável quebrou a taça também. Em outras palavras, quebrou a tradição histórica, quebrou o corpo doutrinário, quebrou a questão dos princípios de Deus, da historicidade, da continuidade da obra de Deus. Então se torna uma geração apostatada, porque, por um lado, ela perdeu o verdadeiro Deus, o testemunho de Deus na terra, e, por outro lado, o odre, digamos, a esfera da tradição externa também foi perdida. Agora se busca uma nova forma, uma nova liturgia, uma nova modalidade. Vem o pragmatismo, não no sentido positivo, mas negativo, de atender às demandas de coisas que geram bem-estar ao homem. O que torna o homem melhor? O que torna a igreja melhor? O que mais nos gera satisfação? Como poderemos manter a continuidade do nosso ministério? Quando isso acontece, isso chama-se apostasia. Não é isso o testemunho do Senhor. Então agora, irmãos, olhe esse texto, porque aqui nós temos um princípio de como Satanás sutilmente trabalha para que as próximas gerações percam, por um lado, o conteúdo da revelação de Deus, do testemunho de Deus, e, por outro lado, ela perca, inclusive, essa tradição histórica, esse legado histórico que se deve sustentar. Aqui diz assim: então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Odebe. Muito interessante que sempre que o povo de Deus se desvia do propósito de Deus, é a hora que Deus levanta profetas. Quase sempre, na história do povo de Israel, os profetas apareciam quando o povo de Deus estava se desviando do propósito eterno de Deus. E eles apareciam para denunciar, para revelar o caminho de desvio e procurar trazer o seu povo de volta. Infelizmente, quando a obsessão era tão grande no povo de Deus, o que eles faziam com os profetas? O que Jesus falou, por exemplo, Mateus 23, 37. Jerusalém, Jerusalém, que faz o quê? Matais os profetas e apedrejai aqueles que te são enviados. Oh, irmãos, o que se tornou Jerusalém nesse contexto? Um sistema judaico. Talvez a maior cartada do inimigo é levar o povo de Deus a cair da sua, vamos dizer, habitação, esfera de ação celestial e tornar uma religião meramente terrena. A tal ponto que se mata os profetas de Deus e apedreja os que te são enviados, porque eles se tornam, como Elias, os perturbadores de Israel. Eles não são bem-vindos, porque querem destruir os nossos castelos, querem destruir as nossas torres para colocar um nome mais alto que o nome do Senhor. Isso é sinal de apostasia. Que coisa terrível, um povo de Deus que mata os profetas de Deus. Qual Deus estão servindo? E aqui segue dizendo: e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis, porém se o deixardes, vos deixará. Meu Deus, o povo de Deus que deixa Deus. Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que ensinasse a lei e sem lei. Em outras palavras, tira a lei ou a palavra, elimina o ministério da palavra e nós teremos falso Deus no lugar do verdadeiro Deus. Há um livro interessante chamado O Cristo Genérico, de Eugene Peterson, que fala de um Cristo que não é o Cristo crucificado, que não é o Cristo de Deus, o Cristo da cruz.
mas que o Cristo que está sendo pregado nos púlpitos é um Cristo genérico. É aquele que, de alguma forma, se torna servo dos homens, e não o cabeça e senhor do universo. Que coisa terrível, irmãos. Quanto do que tem sido pregado hoje nos púlpitos poderiam ser chamado de palavra de Deus, e muitas das vezes não é. E o inimigo sabe muito bem disso aqui, irmãos. Coisas que são de Deus, que tomam o lugar de Deus. Hajam sacerdotes, mas que não cumpram a sua principal missão, que é conduzir o povo a Deus por meio da lei de Deus. Fala-se da lei, mas não o foco da lei, a essência da lei. Apresenta a casca, mas elimina a essência, o conteúdo. Fique com a letra, mas não o espírito da palavra. Você se lembra do período do Senhor apresentado por João? Quando ele fala, ele denuncia aqueles judeus líderes, João capítulo 5. Vocês examinam as Escrituras, porque vocês cuidam que nelas está a vida eterna. Mas elas dão testemunho de mim, e vocês não querem vir a mim para obterdes vida. Ou seja, as Escrituras não dão testemunho da vida eterna a parte de Cristo, porque Ele é a vida eterna. E a vida eterna é essa, que te conheça a Ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eles queriam obter vida eterna, eles queriam obter todas as coisas apartadas da pessoa gloriosa do nosso Senhor. Ora, irmãos, o fim da lei é Cristo. O ministério do Espírito é glorificar a Jesus Cristo. O espírito da profecia é o testemunho de Jesus Cristo. Não se aparta da palavra de Deus a pessoa de Jesus Cristo, porque Ele é a essência de toda a palavra. Ele é a explicação de toda a palavra. Ele é o corpo da sombra do Velho Testamento. Ele é o conteúdo, Ele é a circunferência, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o cabeça, Ele é a expressão, Ele é o Logos eterno de Deus. Algo aconteceu aqui. Que eles perderam a essência da palavra de Deus. Destruindo os alicerces, dizia o salmista, capítulo 11, o que poderá fazer o justo? Se nós perdermos os fundamentos da casa de Deus, a casa vai ruir. E aqui aconteceu isso. Oh, irmãos, o que acontece? Que existe um eclipse entre as gerações daqueles que foram visitados por Deus, os pioneiros, os profetas de Deus, para as gerações que vieram depois. É muito interessante que se fala muito de Efésios capítulo 4, verso 11, daqueles ministérios de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, mas se esquecem que antes Paulo disse que aquele que subiu, ele é o mesmo que desceu às partes mais baixas. E ele desceu e subiu para encher todas as coisas. Encher de quê? Segundo o livro de Efésios, dele mesmo. Tem dois pensamentos no livro de Efésios, que ele é o conteúdo da igreja e de todo o universo. E ele levou cativo o cativeiro, que é o pensamento do Salmo 68, que ele leva os seus inimigos no monte mais alto. E agora ele vai despir aqueles seus generais, os generais, digamos, do exército adversário, aquelas autoridades, vai despir eles desses emblemas de rebelião contra Deus. E eles se tornam os seus cativos. É disso que Paulo está falando. Aqueles ministérios que foram dados em Efésios capítulo 4, 11, são aqueles que primeiro foram capturados por Cristo
E eles são despidos de si, de orgulho, de vaidade, de ambição, de seu próprio império. E eles têm que ser levados ao trono do Senhor. São ministérios dados a partir da ascensão de Cristo. Agora eles são enviados. Mas com qual propósito? Você tem o para ali no capítulo 4. E o para é o enchimento de Cristo, da sua plenitude em todas as coisas. De maneira que não há ministério autêntico se não estiver havendo o enchimento da revelação de Cristo no meio do seu povo por meio da palavra de Deus. Nós precisamos ser capturados pelo Senhor, vencidos pelo Senhor, e estarmos em suas mãos na esfera do trono, debaixo do trono, em santo temor, para que qualquer mover que se faça na casa de Deus seja nesse espírito de enchimento de Cristo, da revelação de Cristo. Não é simplesmente falar, é transmitir Cristo por meio do falar. Não é simplesmente doutrina, mas é a revelação de Cristo por meio da doutrina. Não é simplesmente, inclusive, cuidar de crianças ou qualquer outro ministério na casa do Senhor. Mas é através desse serviço Cristo ser ministrado. Não se tira crianças da reunião porque elas vão atrapalhar a reunião. Irmãos, como disse o Stephen Call, que o barulho do choro das crianças são louvores a Deus. Porque também ele falou, deixai vir a mim as criancinhas. Não se tira nada da esfera de Cristo. E qualquer serviço que se faz na casa de Deus tem esse propósito, do sacerdócio do Novo Testamento. Cristo, em vós, a esperança da glória. Como precisamos depender do Senhor? E aqui está dizendo que eles, por muitos dias, Israel esteve sem o verdadeiro Deus. E sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Mas quando na sua angústia voltaram para o Senhor seu Deus, o Deus de Israel, e o buscaram, o acharam. Ou seja, nós temos uma grande responsabilidade de não nos apartar do Senhor. De não querer seguir outras coisas e não ter outro propósito a não ser conhecer a Deus mesmo. De qualquer atividade que tivermos, o nosso propósito maior tem que ser seguir ao Senhor. Se esse não for o nosso propósito, irmãos, como o inimigo sutilmente vai nos enganar. E como ele tem enganado o povo do Senhor. Quantas vezes se segue um movimento ou qualquer uma outra atividade durante tantos anos e lá na frente descobre, puxa, não estive seguindo o Senhor. Ué, mas e tudo que nós aprendemos e ouvimos até agora, o que era? Me entende, irmãos? Então isso é muito perigoso. Precisamos ser encabeçados pelo Senhor e precisamos ser conduzidos ao Senhor. Isso é sinal, é como uma bússola que mostra se estamos seguindo o propósito do Senhor. É muito interessante, por favor, acompanhem comigo, esse perigo da obra do inimigo de, embora ser o povo de Deus, mas ser cegado por substituir o propósito eterno de Deus por propósitos humanos. Lucas capítulo 19. Quando o Senhor está entrando em Jerusalém, verso 41, Lucas 19, versículo 41. E quando ia chegando e vendo a cidade, Jesus chorou sobre ela, dizendo, se tu conhecesses também, ao menos nesse teu dia, o que a tua paz pertence,
Mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Eles estavam cegos. Porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todos os lados, e te derrubarão a ti e aos teus filhos que estão dentro de ti, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Oh, meus irmãos, você pode imaginar isso? Cerca de 1.600 anos, de Moisés até esse tempo, profeta após profeta, sacerdotes, reis, todos trabalharam, na verdade, desde Adão, para esse dia. O dia do Messias, o dia da encarnação do Verbo, que ele viria para trazer o seu reino. E todas aquelas tipologias, profecias, liturgias do Velho Testamento que apontavam gloriosamente para esse tempo. Todo aquele fio de prata que falava da redenção por meio de todos os profetas e todas as tipologias apontavam e amarravam todas as coisas para esse tempo. O que aconteceu? Que mestres, escribas, os líderes, aqueles que tomaram as chaves do reino e assentaram na cadeira de Moisés, como aqueles que detiveram o conhecimento e a sabedoria, o que aconteceu? Que eles se tornaram cegos. E eles não perceberam o dia da sua visitação. Me entende, irmãos? Mas ali estava o templo, ali estava a lei, ali estava o sacerdócio, ali estava a liturgia, ali estava a tradição, ali estava todas as coisas. O que aconteceu, irmãos? Você percebe que o inimigo fez algo terrível ali? Como um tripé de uma religião judaica que se tornou um sistema hostil contra Deus, a lei, um vulto ou um mito chamado Moisés e o templo. Não que Moisés tinha problema, nem tampouco a lei, porque ele é de Deus, e nem tampouco o templo, mas eles se tornaram um fim em si mesmo. E isso é um problema, porque Moisés era um tipo de Cristo, o verdadeiro Moisés. O fim da lei era Cristo. E aquele templo o templo era o tipo do verdadeiro templo, que também era o Senhor. Mas eles ficaram com a casca, e o que ocorreu ali foram fixações. Fixações em coisas que eram transitórias e se tornaram coisas perenes, estáticas. Eles não seguiram o fim, eles não seguiram o propósito maior, eles não seguiram aquele conteúdo maior. Ocorreram ali fixações, e é isso que o inimigo faz. Você se lembra do que aconteceu na carta de Paulo aos Coríntios, quando ele mostra entre o 1 e o 4, capítulo 1 ao 4, qual era o grande problema deles ali? Eles se fixaram em ministério, eles tiveram preferências ministeriais. Não que eles aceitaram isso, Paulo, Apolo, Pedro, mas esse é o trabalho da antiga serpente. Pegar coisas que Deus deu, mesmo que seja Paulo, Apolo, Pedro, e fazer o povo de Deus girar em torno de personalidades e de preferências ministeriais, em torno de dons, em torno de parte da verdade. Me entende, irmãos? Quão sutil são essas coisas e como nós precisamos ter cuidado com essas coisas, que nada pode tomar o lugar do nosso Senhor. Quando começa a falar, irmãos, o que seria de nós sem aquele irmão? Pronto, aí está um ídolo. Está vendo? O inimigo conseguiu colocar algo no seu coração quando isso acontece. Parece que algumas vezes Deus tem que tirar alguns dos seus servos, porque as pessoas estão tendo mais prazer no amigo do noivo do que no noivo. Quem tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo não pode se alegrar com a noiva.
Me entende, irmãos? E às vezes está acontecendo assim. A noiva está tendo um gracejo com o amigo do noivo. O servo de Deus não pode. Isso é promiscuidade. Que Deus tenha misericórdia de nós. Paulo disse que estava preparando a igreja como uma noiva pura, uma virgem pura, para entregar ou apresentar ao seu noivo, que é Cristo. Mas ele tem que sair da frente. Se começa a haver fixação, preferências, e a noiva, no lugar de ser adornada pela multiforme sabedoria de Deus, pelas muitas formas de dons e ministérios, mas começa a haver um ministério exclusivista, e a noiva está sendo vestida pela sua roupagem, ou seja, as suas impressões, ela está mais parecida com o amigo do noivo do que com o próprio noivo. Então isso é um equívoco e uma prostituição espiritual. Que coisa terrível e como fácil isso é de acontecer. É muito interessante que quando chegamos no livro do Apocalipse, vamos ao capítulo 1. Apocalipse capítulo 1, verso 1. Revelação de Jesus Cristo. O que é o livro do Apocalipse, irmãos? Revelação de Jesus Cristo. É muito interessante, né? Hoje não fazem mais assim comigo. Acho que ficaram com medo. Irmão Gerson, o livro do Apocalipse não fala da besta? Eu falei, não, mas não fala. Mas não fala daquela serpente, o dragão? Eu falei, não fala. Irmão, você viu lá? Eu falei, não vi. Mas não fala. Não fala, irmão. Mas já, será que não é possível? Você não está lendo o livro de Apocalipse? Às vezes eu leio, mas o livro não fala disso. Em outras palavras, ele não é o assunto central do livro de Apocalipse. Tem gente especializada em besta, falso profeta, tragédias, anticristo, e não conhece Jesus Cristo. Eles fazem um terrorismo mental na cabeça dos irmãos. Os irmãos estão com medo? A revelação de Cristo gera vida, paz, segurança. Você pega uma mesa, como essa aqui, ou qualquer uma outra, mas ela é só um suporte para ressaltar algo maior. Assim são as coisas que aparecem no livro de Apocalipse. Elas estão ali, mas a Bíblia não fala delas essencialmente. E todas essas coisas é como um mosaico para representar uma arte completa da revelação de Jesus Cristo glorificado, reinando gloriosamente sobre todas essas coisas. Amém, irmãos? Esse é o meu pensamento. Que Deus tenha misericórdia de mim, mas não quero ver outra coisa a não ser Jesus Cristo na Bíblia. E quando eu der uma olhadinha nas coisas, mas é por meio de Cristo e para o encabeçamento e senhorio de Jesus Cristo. Aí, irmãos, a crise vai embora, o medo vai embora. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Agora presta atenção nisso aqui. O qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. A palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Nós vamos encontrar que no livro do Apocalipse, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo andam juntos. Olha o verso 9. Eu, João, que também sou o vosso irmão. Quando houve uma tribulação no final do primeiro século, quando os irmãos estavam sendo perseguidos, os demais apóstolos haviam morrido, como João se apresenta sendo aquele ancião de dias? Ele se apresenta como irmão vosso, não como um grande apóstolo. Ele se apresenta como um irmão. Nos tempos que nós estamos vivendo, que pena, né, irmãos? Há uma competição por serem grandes apóstolos.
E aqueles que eram grandes apóstolos se tornaram apenas servos e se reportavam como irmãos. Irmão vosso e companheiro de púlpito. Irmãos, tem muitos irmãos que gostam de ensinar a palavra, mas você está disposto a sofrer a tribulação com seus irmãos? Você chora com os que choram? Você leva a causa dos que estão sofrendo, que estão padecendo? Você tem mais cheiro de livro ou de ovelhas? Por onde você tem andado? Me entende, irmãos? João era um irmão e companheiro nas aflições ou tribulação. E era companheiro na esfera do reino, não o reino dele, o reino do Senhor. E a paciência de Jesus Cristo, meu Pai do céu. Eu estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Em outras palavras, irmãos, a grande batalha de Satanás é para desassociar o testemunho de Jesus Cristo, mesmo que seja da palavra de Deus. Você pode pregar muitas coisas na Bíblia. O inimigo não está preocupado com você. Ele é o melhor teólogo do que todos nós juntos. A questão é se você está, de fato, seguindo o pensamento central da palavra. E se você é encabeçado por ela e está conduzindo os santos ao propósito de Deus em Cristo. Aí é um grande problema. Me entende, irmãos? Foi isso que aconteceu com Israel, quando se apostatou. Eles usavam a palavra para um fim próprio, para guiar o povo de Deus por outro caminho. E o inimigo ainda, digamos, colocava lenha nessa fogueira para esse forno ficar cada vez mais aceso, até que o bezerro babilônico ou egípcio pudesse ser bem configurado, como aqueles deuses que eles serviam, mas não o verdadeiro Deus, que nos forma como um candelabro de ouro pelo golpe da palavra de Deus. Então aqui está dizendo que João estava preso por causa da palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, e o anjo testificou a João a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Quando chegamos no capítulo 6 do livro de Apocalipse, chegamos no verso 9, um anjo falando, e João vendo, e aberto o 5º selo, eu vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho de Jesus Cristo, ou testemunho que deram. Claro, aqui João está vendo. Mas você está vendo? Como que, digamos, a canoa ou o barco de Deus tem 2 remos. A palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, que é a expressão quando você espreme a palavra de Deus. Se você espremer a palavra de Deus, desculpe-me a liberdade, qual é a essência, o sumo dela? É o testemunho de Jesus Cristo. Indo mais adiante, capítulo 19 do livro de Apocalipse. Verso 10, aqui sim tem a questão do anjo que me referia. Final do verso 9 diz assim, e disse-me, 19, final do 9, estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me a seus pés para o adorar, mas ele disse-me, olha, não faça tal, eu sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. A essência da profecia. Oh, irmãos, você percebe isso, irmãos? Qualquer ministério, qualquer ensinamento,
qualquer liderança, qualquer pregação, qualquer seminário, qualquer atividade, por mais que seja reconhecida, aplaudida, por mais que sejam dados créditos, seja por literatura, por diploma, qualquer coisa, que a essência, o foco, o propósito maior não seja o testemunho de Jesus Cristo, é um outro espírito do anticristo, para apartar o povo de Deus do propósito de Deus em Cristo. Os verdadeiros ministros da palavra são garçons de Cristo. O que eles servem na sua bandeja, não a si mesmo, não conhecimento, não filosofia, nem sequer uma teologia açucarada que ressalta meramente conhecimento. Não é um academicismo, é o testemunho do Senhor Jesus Cristo. Se ouvirmos Jesus Cristo por meio do ministério da palavra, nos tornaremos semelhantes àquilo que ouvimos. Nos tornamos parecidos com o que contemplamos. Se contemplamos homens, seguiremos homens, seremos semelhantes aos homens. Se contemplamos a Jesus Cristo, seremos semelhantes a Jesus Cristo. O que estamos vendo nas Escrituras? Como estamos nos congregando, irmãos? Com que nós estamos nos envolvendo? Qual é a essência do ministério que estamos seguindo? Ou compartilhando, ou cooperando? Então chegamos no capítulo 20 do livro de Apocalipse, versículo 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e não adorar a besta, nem a sua imagem, e não receber o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas aqui novamente você tem esse equilíbrio. Eles foram degolados por causa do testemunho de Jesus que eles davam e pela palavra de Deus. É muito interessante que nessas 4 passagens, 2 do capítulo 1, uma no capítulo 5, uma do 19 e agora no 20, quando se refere ali à palavra de Deus, todas elas no grego são logos. Não é simplesmente uma palavra revelada naquele tempo, no final dos tempos. Mas é o logos de Deus que João, o apóstolo, usa em muitas vezes nos seus 5 livros, suas cartas, o Apocalipse e o Evangelho. Na verdade, quando ele fala no princípio era o verbo, é o primeiro versículo dele, do capítulo 1 de João, no princípio era o logos. E o logos já era uma palavra usada pelos os filósofos e poetas da época da Grécia Antiga. Eles entendiam de um conhecimento pleno, de um pensamento pleno, de uma filosofia plena. E João está mostrando que o pensamento pleno, absoluto, que expressa a Deus, sua própria essência, e o que ele é o seu próprio Filho. E agora, quando a Bíblia está mostrando aqui a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, em outras palavras, não é sacar um pedaço da Bíblia, não é sacar um ensinamento desassociado do conteúdo, mas é todo o corpo da revelação divina que Deus se propôs a dispensar desde o Gênesis ao Apocalipse. Você não pode pegar um parafuso do motor, uma peça do motor e falar assim, eu tenho um motor. Não, você tem uma peça. E se você tirar dali, esse motor não vai funcionar. Que pena, irmãos, que às vezes se tira uma parte da palavra e acha que tem toda a revelação das Escrituras, da verdade de Deus. Não. Quando chegamos no livro do Apocalipse, quando você tem a complementação do cânon do Novo Testamento, ou o corpus da verdade, então aparece essa palavra logos. E isso mostra para nós a geração do tempo do fim, tipificada pela geração final de João. Que uma das grandes seduções do nosso tempo é esquartejar, dilacerar as Escrituras e o corpo de verdade das Escrituras. Pegue aquilo que funcione, pegue aquilo que você goste, pegue aquilo que você se sinta bem. Siga assim, você vai parar lá no inferno com os falsos profetas,
e os falsos mestres. Esse é um perigo muito grande, irmãos. Vocês estão me entendendo? Seremos a Babilônia contemporânea, com todos os seus demônios e ídolos. Deus tem compromisso com a sua verdade. Deus não tem compromisso com o nosso egoísmo e a nossa vaidade. E se somos igreja, uma das características dela é que ela é baluarte e firmeza da verdade. Nós precisamos seguir a verdade em amor. Não é seguir um amor romântico, egoísta, que nos faz bem, que massageia o nosso ego. Seguindo a verdade. Então, um dos desafios do nosso tempo que nós estamos vivendo, para não haver essa apostasia que hoje domina e permeia tanto a terra, o povo de Deus, é exatamente essa questão de desassociar, por um lado, a verdade de Deus do seu pensamento central, ou da palavra escrita de Deus do seu pensamento central. Oh, irmãos, que coisa terrível é essa. Lamentavelmente, quando nós estudamos um pouquinho da história, porque é muito pouco, e que tristeza às vezes vem ao meu coração, quando eu leio uma coisa muito boa, eu falei, Senhor, quanto tempo eu perdi fazendo coisas inúteis, e já deveria ter lido isso há muito tempo. Né? E às vezes nós perdemos tempo com tantas coisas, né? E nós estamos atrasados. E nós vamos descobrir que mesmo ministérios maduros, que Deus usou em determinado tempo, lá no final, quando entrou uma vaidade, nós vamos ver que algo substituiu a pessoa do nosso Senhor. Algo substituiu aquela comissão principal. E no lugar de toda a verdade, se separou algumas coisas que são verdadeiras e se misturou com filosofia, com humanismo, com opinião, com alguma coisa que sustenta um sistema. E aí nós temos a decadência. Oh, irmãos, que tempo é esse que nós estamos vivendo? Aonde o homem acha que tem a ousadia de se apropriar de algumas coisas que lhe parecem melhores e descartar outras coisas que acha que para esse tempo elas não são tão importantes. Isso diz respeito à palavra de Deus, aos ministérios, aos dons espirituais. Se de fato somos, pela graça e misericórdia de Deus, igreja, nós nunca devemos ter a liberdade de decidir. Só a católica, a meretriz, por assim dizer, é que passa a ter uma opinião, uma palavra acima do próprio cabeça da igreja e das escrituras sagradas, e ela estabelece o que deve entrar e o que não deve entrar. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Precisamos de toda a palavra de Deus, de todos os serviços, de todos os dons, de toda a plenitude. E orar para que nada venha realmente tirar essa realidade de equilíbrio entre o verdadeiro Deus, o ministério da palavra e a palavra plena de Deus. Como nós precisamos de irmãos que nos ensinem a palavra. É o ministério principal na casa de Deus. Porque todos os demais serviços só vão achar equilíbrio quando eles forem encabeçados, administrados, dirigidos pela autoridade da palavra de Deus. Ô irmão, será que nós conseguimos entender essas coisas? E será que isso pode impactar o nosso coração, nos mostrando que isso tem sido de alguma forma o motivo da decadência do nosso tempo? Será que nós entendemos que o Espírito Santo não estará conosco se nós não respeitarmos e valorizarmos a palavra de Deus? Porque Ele é o Espírito da verdade, Ele não é qualquer espírito. Ele não é o seu advogado à parte de Cristo. Me entende, irmãos? Se quisermos ser cheios do Espírito Santo, precisamos ser cheios da palavra que o Espírito Santo inspirou e dirige.
E o ministério do Espírito Santo é glorificar o nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes pensamos, sei lá, parece que Deus hoje não é o mesmo do passado. Não faz as maravilhas que Ele fez no passado. É que antes Ele encontrava homens rendidos, que tinham temor e tremor do Senhor. Hoje os homens, nós somos atrevidos, não rendidos. E nós achamos que podemos manipular a palavra de Deus. Que podemos viver na casa de Deus como se fosse a nossa casa e mudar as coisas. O Senhor rigorosamente falou a Moisés, olha, veja que você faça todas as coisas conforme o modelo que se te mostrou no monte. Você não tem liberdade para mudar alguma coisa. Mas o tempo que nós estamos vivendo, como tem sido, irmãos? Ousadamente se acham que pode fazer as coisas de qualquer maneira. E não pode. Então que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos. Nós vivemos um tempo que ainda ecoa essa dor do coração do nosso Senhor. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja aqueles que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar vocês debaixo das minhas asas. E o que o Senhor fala? Vocês não quiseram. Meu Pai do céu. Povo de Deus que não quer a Deus. Povo de Deus que deixa Deus do lado de fora. O povo de Deus que quer o poder de Deus, mas não os atributos de Deus. Quer os dons de Deus, mas não a sua soberania. Quer Deus para mandar em Deus. Que usa da oração não como um meio de consagração e de rendição e de adoração, mas como um meio quase de dar uma chave de braço em Deus para Ele fazer o que a gente quer. Isso é terrível, irmãos. Nós somos uma geração que desaprendeu a orar. Eu, por misericórdia, vim de uma geração, quando muito novinho, que muitas vezes estava próximo de mim José João, José Bernardo, Juvenal, Soares Dias, alguns irmãos que andaram com o irmão Jair Faria dos Santos, pai de uma jovem que está ali. Não conseguia dormir, irmãos, porque esses homens eram como bolas de fogo. Profunda intercessão. O senso do juízo de Deus no lugar onde nós estávamos era profundo. Tínhamos medo, às vezes, de estar perto desses homens. Me lembro, algumas vezes, que alguém falava para o Zé João, está acontecendo assim, esse irmão pode orar? Ele falou, você quer mesmo que ore? Sim, nós queremos que oramos para o Senhor resolver, então está decretado o jejum. E às vezes a mesa estava posta. Me entende, irmãos? Esse era um tempo de ouro. Se eu não estiver enganado, o Atamás uma vez foi convidado pelo Zé João para ir de Vitória ou Cariacica para Guarapari, e ele foi, mas não sabia que ele estava indo como ovelha muda ao matadouro, porque estava decretado um jejum de 3 dias e ele não sabia. E ficou 3 dias de jejum. Foi isso, Atamás? Esses irmãos. Então, quando eles acordavam às 4:30 da manhã, às 5 horas, às 5:30, com lágrimas. Como dormir perto de homens desses, irmão? Com pranto, com dor no coração. Eram tempos de avivamento. Hoje, como é que nós acordamos, irmãos? Falando de caminhoneiro, falando de greve, falando de conversa, de pescaria, e vamos falando. Como, irmãos, o Espírito Santo vai nos encher desse jeito? Nós carregamos a Bíblia de qualquer maneira, lê a Bíblia vendo televisão, tomando Coca-Cola, deitado lá, esparramado, daqui a pouco está babando. Não é assim que lê a Bíblia. Se você ler as biografias dos homens que Deus usou, uma vez Martin Lloyd-Jones teve uma conversa com o irmão Bhakt Singh, da Índia, e de tantas perguntas que fez, e descobriu que o irmão respondeu, vamos dizer, como
alguém da reforma, né, com uma teologia, um pensamento de fundamentos muito claro, e perguntou a Baksim de onde e como ele aprendeu aquelas coisas. Ele falou: lendo a Bíblia sobre meus joelhos. Esses homens liam, alguns, centenas de vezes a Bíblia. Pranto, joelho e lágrimas. Não era como hoje, irmãos. Hoje nós somos uma geração fraca. E precisamos orar para que Deus tenha misericórdia de nós e nos visite novamente. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Possamos temer e tremer da palavra de Deus. Desculpa dar um pequeno testemunho. Uma vez eu estava orando. Eu só abri os meus olhos. E eu lembro daquele texto que diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra, procurando os fiéis da terra. Eu vi o Senhor andando na terra, procurando homens fiéis. E Ele passou por mim direto. Eu era muito jovem, atrevido. Gastava muito tempo com muitas coisas. Aquilo acabou comigo, irmãos. Porque eu falava dessas coisas, mas havia impureza no coração. E havia falta de consagração. Quantas vezes nós estamos longe do Senhor? Me entende, irmãos? Precisamos voltar a ser assombrados pelo senso da presença de Deus. Outra vez o Senhor perguntou para mim: então você crê que eu sou mentiroso? Eu falei: não, Senhor, sim, porque você falou isso e isso uma vez. Porque eu falei algumas coisas que talvez Deus não estava se importando com isso ou com aquilo, nem ouvindo as orações. E eu li em Pedro que os olhos do Senhor estão sobre o justo e seus ouvidos atentos às suas orações. A verdade não é a verdade porque você sente alguma coisa. Ela não é verdade porque você experimentou a verdade. Você não é o termômetro que prove e autentica a verdade de Deus. A verdade, ela é a verdade porque Deus disse que ela é a verdade. E não somente isso, porque a palavra de Deus é Deus mesmo em expressão. Ela não depende de nós. Ela é eterna nos céus. Não importa se experimentamos, se sentimos, se tocamos, nós precisamos crer na autoridade da palavra de Deus. E se Deus quiser, por sua misericórdia, que Ele mostre algumas coisas a nós. Mas lembre-se, nós não merecemos absolutamente nada a não ser o lago de fogo. O batismo da ira de Deus em fogo. Esse é o nosso merecimento, por causa do pecado, da impureza e do insulto a Deus. Se respiramos, seria uma afronta considerar se Deus não opera milagre hoje. Porque o fato de respirarmos e estarmos vivos é um milagre. A todo momento, a todo instante. Isso é um milagre. Nós não merecemos estar vivos, irmãos. Então que o Senhor nos assombre nesses dias, tirando a cortina da nossa cegueira e permitindo ver um pouco das realidades espirituais nos céus, do que Ele quer e do que Ele está fazendo nesse tempo, chamando o seu povo de volta para andar com Ele. Amém, queridos? Amém. No meio de uma geração má e corrompida, o Senhor está nos chamando de volta para Ele. Ainda que seja um remanescente, mas que o Senhor possa ganhar o nosso coração. E que possamos orar, irmãos, que o Senhor levante homens e mulheres que não queiram mais nada nessa vida, a não ser conhecer a Deus, ser usados por Deus, conhecer a Deus. Que haja intervenção de Deus em nossos negócios, nossa família, em nossa casa. De confessar que não vale a pena viver se não for para sermos usados por Deus e conhecer a Deus. Que o Senhor nos guarde de ser uma geração que traga mais vergonha ao Senhor.
vergonha, mácula a sua santidade ao seu nome. Que Ele tenha misericórdia de nós, seria melhor partir. Que Ele nos limpe nesses dias e que Ele levante mais irmãos da palavra, mais irmãs da palavra, cheios da palavra do Senhor, para que o Senhor possa resgatar para si o seu testemunho nesses dias que nós estamos vivendo. Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, sem sacerdotes que ensinassem e sem lei. Não é assombroso isso, irmãos? O povo de Deus sem o verdadeiro Deus? O povo de Deus com sacerdotes ou com homens que estão na liderança, mas que não ensinam a palavra de Deus como deve ser? E outra coisa, sem a lei de Deus, como no tempo de Ilquias, ele achou a palavra de Deus que estava perdida dentro da casa de Deus. Oh, Senhor Jesus! A palavra que hoje, vamos dizer, a Bíblia estão em diferentes traduções e versões, mas muitas vezes a palavra de Deus está perdida nessa geração. Aquela palavra, como está no livro de Atos, a palavra crescia e prevalecia. A palavra crescia e se multiplicava. A palavra crescia poderosamente. A revelação da palavra, a autoridade da palavra. O governo de Deus pela palavra. Nós precisamos orar para esses dias de ouro voltarem também entre nós. Porque assim como os cientistas perderam o Criador ao pesquisar a criação, os teólogos têm perdido o Deus da Bíblia ao estudar a Bíblia, por não entender a centralidade das Escrituras e achar que podem ser maior das Escrituras do que as Escrituras, para usar as Escrituras. Mas, na verdade, precisamos ser vencidos pelas Escrituras, golpeados por ela, capturados por ela, para sermos usados pela palavra santa de Deus. Um povo da palavra, um povo que teme e treme da palavra de Deus. Oh, irmãos, que o Senhor possa nos despertar nesses dias. Eu rogo aos irmãos que venhamos ter profundo interesse. O Senhor nos uniu nesse tempo que nós estamos vivendo, e nos uniu aqui, digo, para que possamos cavar mais fundo, possamos ser sacudidos por Ele e possamos entender de que Ele nos chama, mesmo que representemos aquela geração que não tem nem conteúdo e nem a taça, muitas das vezes. Me entende, irmãos? Mas que possamos nos voltar, porque quando lançou a angústia, eles se voltavam para o Senhor então se voltava para eles. Vocês se lembram disso, irmãos? Por um lado, nós temos profetas e aqueles que foram enviados pelo Senhor, com a palavra de Deus, mas aquela geração matou esses homens. Não adianta ter homens da palavra se somos uma geração rebelde, distraída. Por outro lado, temos um grande problema, que muitas das vezes queremos como geração seguir o Senhor e faltam homens da palavra que representem somente a Deus e não queiram mais nada além dele. Precisamos desse equilíbrio dessas duas coisas, mas nós precisamos orar para que o Senhor faça essas coisas entre nós. Como Ele visitou algumas gerações, mesmo em período de apostasia, e ali começou avivamentos da palavra de Deus, que nesse tempo o Senhor nos visite e possa adquirir frutos através de nós nesse tempo que nós estamos vivendo. Ajuda-nos, Senhor, ser uma geração que treme e teme diante da sua palavra. Gera em nós um profundo arrependimento, porque nós temos desperdiçado o tempo que o Senhor nos deu para te conhecer. Temos gastado mal o nosso tempo conosco. Ah, Senhor, às vezes temos tantos bezerros e ídolos no nosso coração e cultivamos de forma medíocre uma vida que não coopere com o teu propósito. Senhor, visita-nos para que sejamos homens e mulheres de oração. Ensina-nos a ser uma geração que ora, Senhor, a interceder com intensidade, com fogo, ó Deus, com gemidos inexprimíveis. Mova o nosso coração nesses dias.
Senhor, nos ensine o que é um povo que tem a Tua palavra e o testemunho de Jesus, e que sejamos edificados como testemunho do Senhor, não como um movimento sem placa, sem denominação. Isso seria talvez a pior das denominações. O Senhor não nos chamou para isso, ó Deus, mas que sejamos edificados como testemunho de Jesus vivo, lugar onde haja santidade, temor e tremor da pessoa do Senhor. Fala conosco nesses dias, desperta os jovens, sacode-nos nesses dias, desperte, Senhor. Desperte famílias, homens e mulheres, incomoda-nos, Senhor. Como orou o teu servo Spurgeon uma vez, ó Deus, envia-nos uma santa chuva de desordem, porque muitas vezes o nosso mundo ordenado por nosso sistema controlador humano tem apartado a visitação do Senhor entre nós. Nós queremos uma visitação do Senhor nesse tempo, uma enxurrada de ondas do mover do Teu Espírito, ó Deus, nesses dias. Como nós necessitamos disso, Senhor. Como nós necessitamos, como os antigos puritanos, que realmente apresentavam o Deus da glória, o Deus dos céus, por meio da palavra. Aviva a Tua obra no tempo que nós estamos vivendo. Nós oramos a Ti, Senhor. Possamos conhecer o tempo que nós estamos vivendo. Não ser como aquela Jerusalém que estava cega no tempo da sua visitação. Mas nesse tempo que o Senhor está nos visitando, também pela Tua palavra, possamos ter olhos abertos, ó Deus, e sermos conduzidos por Ti nesses dias. Em nome de Jesus, para a Tua glória, Pai, em nome de Jesus.